Naquela época, eu ainda não dirigia caminhões. Era apenas o chapa, ajudando a carregar e descarregar as mercadorias e garantindo que tudo estivesse em ordem durante as entregas. Apesar de gostar do trabalho, sabia que era apenas um passo até me tornar motorista. Mas naquela noite, o que parecia ser apenas mais uma viagem ao norte do Brasil, virou algo que jamais esqueceria. A noite era quente e abafada quando estacionamos perto de uma vila isolada para descansar e organizar os papéis da entrega. Foi ali que conheci uma moça, que com um sorriso gentil, nos ofereceu água fresca. "Boa noite, senhores. Querem algo para beber?" disse ela, com um olhar calmo e acolhedor, mas que tinha algo mais que parecia prender minha atenção. Aceitamos a oferta, e enquanto entrávamos na casa, percebi que não conseguia desviar meus pensamentos dela. Havia algo em Ana, sua voz suave, o brilho nos olhos, ou talvez a maneira como ela parecia iluminar o ambiente, que simplesmente me encantou. Era uma beleza sutil, mas poderosa, que me fazia querer conhecê-la melhor, mesmo que fosse apenas por uma conversa breve. Meu motorista, Zeca, ficou do lado de fora, observando o caminhão. O marido da moça logo apareceu, um homem robusto, com roupas brancas impecáveis e um olhar intenso. Algo nele me fez arrepiar. "Meu nome é Cláudio. E você é?" perguntou ele, fixando os olhos em mim, como se pudesse enxergar algo além das palavras. "João, senhor. Somos da transportadora", respondi, tentando não demonstrar o quanto meu coração estava disparado, não só por estar ali, mas pelo que Ana já tinha causado em mim. Enquanto Cláudio conversava, senti que os olhares de Ana estavam voltados para mim em alguns momentos. Era algo sutil, como se ela compartilhasse a mesma curiosidade que eu. Seus gestos delicados enquanto trazia mais água e sua leveza ao caminhar pela sala eram quase hipnotizantes. No entanto, notei que Cláudio começava a olhar de forma mais intensa, como se percebesse o que estava acontecendo. "Há coisas que vocês, motoristas, encontram na estrada que vão além do que os olhos podem ver, não é mesmo?" disse ele, inclinando-se ligeiramente. Eu não sabia o que responder. Então ele começou a falar sobre proteção espiritual e perigos invisíveis. O ambiente parecia ter mudado. O calor aumentou e minha garganta estava seca, mesmo após beber a água oferecida. Senti uma pressão no peito e comecei a me sentir desconfortável. "Tudo bem por aqui, chapa?" perguntou ele, percebendo minha expressão tensa. Antes que eu pudesse responder, Cláudio se levantou e disse que precisava realizar um ritual breve. Ele trouxe uma vela negra e começou a entoar palavras que eu não compreendia. Ana apenas olhava, como se estivesse hipnotizada. Zeca tentou falar algo, mas ficou sem voz. O ar ficou pesado e a luz das velas parecia oscilar, como se a sala estivesse viva. Senti um frio passar por meu corpo e, de repente, ouvi um som agudo, algo como um grito vindo de longe. Cláudio começou a rir, um riso baixo e assustador. "Vocês trouxeram algo especial", disse ele, olhando diretamente para mim. Eu queria sair, mas meus pés não se moviam. O suor escorria pelo meu rosto enquanto Cláudio continuava o que parecia ser um ritual. Senti uma presença atrás de mim, mas quando me virei não havia ninguém. Zeca estava parado, imóvel, com os olhos fixos na vela. "Pai de santo! Isso parece mais coisa do além", murmurei, lutando para me manter calmo. O tempo parecia congelado. Cláudio então apagou a vela e a escuridão tomou conta. Quando a luz voltou, Zeca estava ajoelhado e Ana estava chorando. Tudo parecia surreal e horrendo. Peguei Zeca pelo braço e puxei-o em direção à porta. Ao sairmos, Cláudio simplesmente disse: "Nem tudo o que está na estrada é visível, mas tudo é real." Conseguimos entrar no caminhão e partir. Meu coração batia forte e minha mente estava inundada com perguntas. Será que aquilo tudo era real ou uma ilusão? Zeca não disse uma palavra pelo resto da viagem. Eu sabia que nunca mais queria cruzar aquele lugar. Era uma noite abafada em uma estrada deserta no interior dos Estados Unidos. Eu, Jack
Havia aceitado um trabalho recente para uma empresa pouco conhecida, Nova Horizon Logística. Meu caminhão estava carregado com algo misterioso. Não havia documentos explicativos, apenas a instrução de não abrir a carga e chegar no destino em no máximo 3 horas. O silêncio era denso, interrompido apenas pelo som do motor. Enquanto dirigia, algo dentro de mim parecia desconfiar de todo aquele cenário. O rádio da cabine permaneceu silencioso, um contraste estranho para as noites habituais na estrada, onde outras vozes surgiam para quebrar a monotonia. Jack, não complique. Pegue o pagamento e vá para casa. Eu repetia para mim mesmo. No entanto, havia uma sensação crescente de que estava carregando algo que não deveria. A estrada vazia parecia se esticar infinitamente, e cada quilômetro percorrido aumentava a tensão. O ponteiro do relógio continuava avançando, mas o desconforto não passava. Porém, logo após retomar a direção, o motor do caminhão começou a falhar. Luzes piscavam no painel. Alarmes que eu nunca havia visto antes começaram a disparar. Encostei no acostamento, relutante, sabendo que qualquer atraso poderia custar o emprego. Desliguei o motor e tentei reiniciar, mas o silêncio agora era absoluto. Foi então que ouvi algo, vindo do trailer. Um som baixo, rítmico, como uma batida. Minha garganta ficou seca. Respirei fundo e fui verificar a carga. O trailer estava lacrado, como deveria estar, mas as batidas continuavam, agora mais fortes, quase desafiando a estrutura metálica. Voltei para a cabine, pegando o rádio. Aqui é Jack, unidade 087. Alguém na escuta? Estou tendo problemas. A resposta foi estática. Eu estava completamente sozinho. De repente, um ruído grave surgiu no rádio, e uma voz artificial que não reconheci disse: "Prossiga, não pare, não abra o carga." Meu coração disparou, mas a mensagem se repetia mecanicamente, como uma ordem sem opção de recusa. Eu olhava para o trailer pelo espelho lateral, tentando decidir se obedecia ou enfrentava o mistério. A curiosidade venceu o medo. Peguei um pé de cabra no compartimento de ferramentas e caminhei de volta ao trailer. Enquanto retirava o lacre, senti um frio intenso, algo que não fazia sentido naquela noite abafada. A porta do trailer se abriu com um rangido, revelando caixas metálicas ordenadas. "Mas o que diabos?" sussurrei, a lanterna tremendo na minha mão. O som vinha da maior das caixas, posicionada no centro do trailer. Aproximei-me lentamente, sentindo o chão vibrar sob meus pés. Removi a tampa superior e vi algo que não poderia ser descrito como normal. Uma esfera flutuava ali, pulsando uma luz etérea, quase viva. O ar parecia vibrar ao redor dela, emitindo sons que mexiam com a mente. De repente, vozes surgiram em minha cabeça, uma cacofonia de palavras desconexas. Caí de joelhos, segurando a cabeça enquanto tentava processar o que estava acontecendo. "Você não deveria ter visto isso", disse uma das vozes, claramente, como se estivesse dentro do meu pensamento. Minha respiração ficou entrecortada e a sensação de perigo iminente tomou conta de mim. Voltei para a cabine trêmulo, sem saber o que fazer. O motor do caminhão agora funcionava, como se nada tivesse acontecido. Enquanto colocava a marcha, percebi pelo espelho que a esfera havia desaparecido. Apenas o trailer vazio permanecia, como se fosse parte de um pesadelo. Mas o som das vozes continuava ecoando na minha mente, sussurrando coisas que não entendia. Dirigi os últimos quilômetros como se estivesse em um estado de transe. Quando cheguei ao destino, um galpão isolado no meio do nada, homens com uniformes da empresa estavam esperando. "A carga chegou inteira?" um deles perguntou, sem sequer olhar diretamente para mim. Apenas acenei, incapaz de formular palavras. Enquanto descarregavam o trailer, um deles parou ao meu lado e disse baixinho: "Esqueça tudo o que você viu, pela sua segurança." Antes que eu pudesse responder, eles desapareceram com o caminhão, deixando-me sozinho na estrada deserta. Peguei meu carro no estacionamento e fui embora, sentindo como se estivesse abandonando algo maior. Dias se passaram, mas as vozes não desapareceram. À noite, sonhava com aquela luz pulsante, com o frio intenso
e com as batidas no trailer. Não conseguia esquecer. Meu trabalho como caminhoneiro terminou ali. A Nova Horizon nunca mais me chamou e eu não procurei por eles. Mas a pergunta persistia. O que eu carregava naquela noite? E por que aquilo parecia ter deixado uma marca permanente em mim? No fundo, talvez eu nunca quisesse saber a resposta. Algumas coisas são melhores deixadas no desconhecido. Esse relato que irei contar aconteceu numa noite abafada. O tipo de calor que parece grudar na pele. Depois de horas na estrada, parei na churrascaria do Trevo para esticar as pernas e comer alguma coisa. Meu cachorro, Max, desceu junto comigo, já farejando o ar com desconfiança. Ele rosnava em direção à mata atrás do restaurante, como se sentisse algo. Que foi, Max? Tá cheirando perigo, é? Brinquei, mas no fundo também senti um calafrio. Quando entrei na churrascaria, logo percebi algo errado. O salão estava vazio, sem o barulho usual de conversas ou música. Só o silêncio pesado e um cheiro metálico que me deu náuseas. Um garçom apareceu do nada, com um sorriso estranho. Boa noite. Pode se sentar onde quiser, ele disse, me observando de um jeito que me deixou desconfortável. Escolhi uma mesa perto da janela de onde podia ver o caminhão e Max, que continuava inquieto. O garçom trouxe o cardápio, mas havia algo estranho nele. Estava manchado de algo que parecia ferrugem. Max começou a latir insistentemente lá fora, um som tão desesperado que me fez levantar. Ei, tá tudo bem aí, garoto? Perguntei em voz alta para ele, olhando pela janela. Antes que eu conseguisse sair para ver o que estava acontecendo, as luzes do salão começaram a piscar. O garçom reapareceu, mas dessa vez com uma faca na mão. O senhor está pronto para o jantar? Ele perguntou, com aquele sorriso perturbador. Meu coração disparou. Que brincadeira é essa? Questionei. Mas ele apenas avançou na minha direção. Nisso, Max entrou pela porta rosnando ferozmente. Ele se posicionou entre mim e o garçom pronto para atacar. Bom garoto, fica aí, eu disse tentando pensar rápido. Max não parava de latir e o garçom parecia hesitar. Decidi usar isso a meu favor. Corri em direção à porta de emergência chamando Max comigo. Saímos correndo para o caminhão, com o garçom nos seguindo e gritando algo que não conseguia entender. Pulei para dentro da cabine e gritei para Max subir, enquanto minhas mãos tremiam ao tentar ligar o motor. Assim que consegui dar a partida, acelerei o máximo que pude, deixando aquele lugar para trás. O grito perturbador do garçom ecoava pela estrada, mas eu sabia que havíamos escapado por pouco. Max, sentado ao meu lado, ainda rosnava baixinho, como se pudesse sentir algo que eu não via. Nunca mais parei naquela maldita churrascaria. O pensamento não me deixava em paz. Ou aquele garçom era um lunático, ou havia algo sobrenatural ali. Mas o velho que nos recebeu no estacionamento, olhando fixo para a mata, talvez fosse ainda mais estranho. Sussurros na minha mente me faziam questionar se ele era só um maluco ou estava possuído por algo que nem quero imaginar. Seja o que for, a lembrança dessa noite continua a me assombrar. Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo meu caminhão pela rodovia deserta. A chuva batia forte no para-brisa e os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. O rádio chiava, mas eu deixava ligado para não me sentir tão sozinho. Foi quando ouvi uma voz no rádio baixa e quase sussurrada. Cuidado na curva adiante. Olhei para o rádio confuso. Não era uma estação comum. Quem está aí? Perguntei, mas só ouvi estática. Continuei dirigindo, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. A curva mencionada estava logo à frente, e eu reduzi a velocidade, sentindo o coração acelerar. Ao fazer a curva, vi algo que me fez pisar no freio com força. Um caminhão estava parado no acostamento, com as luzes de emergência piscando. Desci para ajudar, mas ao me aproximar, percebi que a cabine estava vazia. A porta do motorista estava aberta, balançando com o vento. "Tem alguém aí?" gritei, mas só o som da chuva respondeu. Foi então que ouvi um grito distante vindo da mata ao lado da estrada. Era um som desesperado que ecoava na noite.
Peguei minha lanterna e entrei na mata seguindo o som. O que encontrei foi algo que nunca esquecerei. Um homem estava lá, sentado no chão, com as mãos cobrindo o rosto. Ele tremia, e sua voz era um sussurro. Os gritos, eles não param. Tentei falar com ele, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, repetindo a mesma frase. Voltei ao caminhão para chamar ajuda, mas quando olhei para trás, o homem havia desaparecido. Apenas a chuva e o silêncio permaneciam. Até hoje, quando passo por aquela estrada, sinto um arrepio e ouço bem ao longe o eco de um grito. A noite continuava fria e chuvosa, enquanto eu vasculhava a mata com minha lanterna, tentando encontrar o homem que, minutos antes, estava sentado ali, murmurando sobre os gritos que não paravam. Olhei ao redor, investigando cada canto entre as árvores, mas ele havia desaparecido completamente. Chamei por ele várias vezes. Ei, você está aí? Por favor, responda. Mas não havia resposta. Apenas o som da chuva e o farfalhar das folhas. Sem alternativa, voltei ao meu caminhão e peguei o telefone para ligar à polícia. Expliquei a situação. O caminhão abandonado na rodovia, o homem perturbado que desaparecera na mata e pedi ajuda para garantir que ninguém estivesse em perigo. Os policiais prometeram enviar uma viatura e solicitaram que eu aguardasse no local. Esperei por um tempo que pareceu uma eternidade. Enquanto isso, caminhei novamente ao redor, tentando compreender o que havia acontecido. A chuva caía com menos força, mas meu coração ainda estava pesado, como se algo invisível estivesse pendurado no ar. Chamei pelo homem mais algumas vezes, mas ele simplesmente havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Quando a polícia chegou, expliquei tudo com detalhes. Eles verificaram o caminhão e fizeram buscas preliminares na mata, mas também não encontraram sinais do motorista ou de qualquer outra pessoa. Vamos cuidar disso a partir daqui, um dos policiais disse, mas havia um olhar de perplexidade em seus olhos. Era como se eles também não entendessem o que tinha acontecido. Sem ter mais o que fazer, voltei para o meu caminhão e segui meu caminho. Contudo, algo ficou comigo naquela noite. O som daqueles gritos, o olhar perdido do homem e o mistério do seu desaparecimento ainda ecoam na minha mente até hoje. Às vezes, enquanto dirijo por estradas desertas, me pego olhando no retrovisor, meio esperando que ele apareça ali, como uma sombra do passado que insiste em me acompanhar.